Então, eu vou apresentar para vocês o primeiro palestrante que a gente vai ter hoje, é o Felipe Nunes Walmsley. Espero não ter falado errado, Felipe. Então, seja bem-vindo para o nosso meetup aqui do Nubank. E sua palestra tem um tema bastante legal, então espero que tenha uma boa experiência também e aqui para apresentar para a galera e a gente tenha boas perguntas para responder depois, talvez. Então, sem mais delongas, fica à vontade, Felipe Nunes, para apresentar aí para o pessoal. Obrigado, Estevão, pela introdução. O meu nome, você falou meu nome muito certo. É muito incomum as pessoas falarem assim tão certo de primeira. Legal. Então, quanto a isso, pode ficar tranquilo. Boa noite a todos, pessoal. Como o Estevão disse, a minha apresentação é um pouquinho mais teórica. Eu vou começar agora a compartilhar com vocês a apresentação. Eu vou apresentar um artigo que foi publicado no IJCNN de 2018. Eu apresentei esse artigo lá também. O nome é Um Método de Geração de Pools de Classificadores usando Instance Hardness. Eu estou apresentando em nome dos meus coautores, meu orientador, o professor Jorge Cavalcante, não sei se ele pode vir, David, Rafael e o professor Roberto Borran, meu co-orientador lá do Canadá. E, sem mais delongas, vamos começar. Começar com um breve roteiro, segue mais um formato de apresentação de congresso mesmo, começar falando quem sou eu, introduzir o que é o trabalho em linhas bastante gerais, explicar de onde é que esse trabalho vem, quais são as ideias anteriores que inspiram ele. Eu vou explicar o que é que nós estamos propondo nesse trabalho, discutir os experimentos que a gente realizou e a discussão dos resultados, e falar um pouco das conclusões que nós tiramos e discutir trabalhos futuros. Bem o de praxe de um artigo. Bem, começar falando quem sou eu, Felipe Nunes Walmsley. Eu sou bacharel em Engenharia da Computação e mestre em Ciência da Computação pela Universidade Federal de Pernambuco. Eu terminei meu mestrado esse ano, defendi esse ano. Ainda estou esperando a pandemia passar para o meu diploma ser entregue. Eu trabalho com aprendizagem de máquina, processamento de imagens e visão computacional desde a graduação. Desde meu primeiro estágio foi isso que eu fiz. Eu sempre tive muito ligado em projetos de pesquisa, tanto no estágio quanto no futuro, no trabalho mesmo. E eu faço pesquisa na área de sistemas de multiclassificadores, que é o tópico dessa apresentação, desde a época do meu trabalho de conclusão. E este trabalho aqui é um desenvolvimento em cima do que foi o meu trabalho de conclusão do curso, é uma evolução em cima desse trabalho. Chegando agora no trabalho propriamente dito, é um trabalho em que nós propusemos um novo método de geração de pools de classificadores, baseados em bagging e medida de instance hardness, ou dificuldade de instância, e nós nos propusemos a comparar a acurácia do nosso método com métodos da literatura em 19 bancos de dados públicos, e em vários cenários nós obtivemos resultados ou equivalentes ou melhores do que esses outros métodos. Eu sei que eu joguei um bocado de termo aí, mas eu não vou deixar passar batido, eu vou explicar com calma o que é cada um desses termos da área de sistemas de múltiplos classificadores. Vamos lá, começando com o contexto, explicando o que foi isso que eu acabei de jogar para vocês agora. Falar um pouco de métodos de ensemble, que é como também se chama a área de sistemas de múltiplos classificadores. E métodos de ensemble, provavelmente vocês já ouviram falar, talvez não através desse nome. Quem trabalha com aprendizagem de máquina certamente já ouviu falar dos algoritmos bagging, boosting, random forest e relacionados. E a ideia central de todos esses algoritmos, de toda a área de sistemas múltiplos classificadores, é que, em geral, pode ser mais fácil eu combinar múltiplos classificadores treinados separadamente no mesmo conjunto de dados para obter uma boa performance do que é encontrar aquele único classificador ótimo para aquele conjunto de dados, que, em geral, costuma ser muito difícil. E nós fazemos isso porque espera-se que, treinando esses classificadores independentemente, nós possamos obter classificadores diversos, ou então classificadores com competências complementares. E o que é isso que a gente fala de diversidade de competências complementares? De forma muito simples, são classificadores diferentes que vão cometer erros diferentes em exemplos diferentes. Se eu estou mostrando para um conjunto de classificadores
imagens, eu quero que eles me digam que se a imagem é de um gato ou de um cachorro, eu não quero que os classificadores estejam sempre me dizendo a mesma resposta, que todos os classificadores vão sempre errar a mesma imagem dizendo que aquele cachorro é um gato. Não, eu quero que eles cometam erros diferentes, eu quero que eles tenham especialidades diferentes, por assim dizer. É bem simples a ideia é que a união faz a força. E costuma-se quebrar os algoritmos de sistemas multiclassificadores em alguns passos básicos. Esses passos que está faltando um S aí, sinto muito. São 3 fases principais, que é a geração, a seleção e a integração. A geração é a fase em que eu estou querendo gerar um conjunto de classificadores diversos, ou seja, é aqui em que eu estou tomando cuidado para mostrar coisas diferentes aos classificadores, para deixar que eles se especializem em partes diferentes dos dados. Depois eu parto para a parte de seleção, que é onde eu quero selecionar quais classificadores serão usados para classificar quais instâncias de teste, que é como eu disse, eu espero que que os classificadores vão cometer erros diferentes, vão ter acertos diferentes, então eu quero ter uma forma de escolher para aquela instância particular ali que eu estou classificando naquele momento, para aquela foto daquele cachorro, qual é o classificador que eu vou usar para classificar ele, ou quais são os classificadores que eu vou usar para classificar ele, o que nos leva à próxima fase, que é a fase de integração. Que se eu escolho múltiplos classificadores para classificar uma instância, como é que eu vou combinar essas predições dele? Qual é a minha regra? E nesse trabalho nós focamos na fase de geração. Continuando um pouco no contexto de sistemas multiclassificadores, eu já falei um pouco de técnicas famosas, mas dentre as técnicas consagradas, nós costumamos reconhecer 2 tipos principais de topologias, que são topologias paralelas e topologias seriais. A ideia de topologia paralela, basicamente, é que você vai usar todos os classificadores ou vários classificadores ao mesmo tempo para classificar todas as instâncias. E enquanto na topologia serial, não. A topologia serial eu vou ter alguns classificadores que são mais especializados e que eu só vou utilizar eles em casos em que eu estou com mais dúvida, digamos assim. É um dos cenários possíveis. Por exemplo, o algoritmo de boosting. Algoritmos de boosting, como o AdaBoost, eles sempre estão treinando os classificadores para... sempre estão treinando os classificadores para se especializar nos erros que os classificadores anteriores cometeram. Enquanto a topologias paralelas, como por exemplo o Random Subspace, que particiona o espaço de características, que particiona as features dos dados, e o Bagging, que particionam os exemplos de treinamento, eles geralmente vão operar com todos os classificadores ou vários classificadores ao mesmo tempo, a depender do esquema de seleção. E eu já falei um bocado do Bagging aqui e vou continuar falando um bocado dele, porque nós nos inspiramos fortemente nesse algoritmo. Na verdade, nós modificamos esse algoritmo para evoluir em algumas questões. E é uma ideia bem simples. Eu estou gerando múltiplos conjuntos de treinamento a partir de um conjunto de treinamento original, a partir de amostragem com reposição do conjunto. Eu simplesmente vou pegar e digamos que eu tenho 100 exemplos, eu vou gerar um novo conjunto de tamanho 100, simplesmente fazendo a amostragem com reposição daquele conjunto. E o que acontece é que nos meus conjuntos finais eu vou acabar com alguns exemplos que não aparecem em um conjunto, ou mais aparecem em outro conjunto, e é isso que permite os meus classificadores se especializarem, porque cada classificador vai ser treinado em cada um desses bootstraps, que são esses conjuntos já amostrados. Passar agora para um outro aspecto importante desse trabalho, que é a questão de ruído e outliers. Nós focamos muito nesse trabalho em situações de ruído, em dados ruidosos, que é uma área muito interessante também. E ruídos e outliers, eu não sei até que ponto vocês lidam com isso no dia a dia, mas para quem tem algum conhecimento pode parecer que são coisas semelhantes. Só que aqui a gente faz a seguinte distinção, que não é uma distinção que é muito clara na literatura em geral, então a gente achou importante bater o martelo nisso. E a gente diz que ruído é aquilo que teve o valor modificado do valor verdadeiro, ou seja, ruído é o ruído elétrico na minha linha telefônica, ruído é o ruído térmico, ruído é uma imagem que foi anotada com uma imagem de um cachorro que foi anotada com um gato, dizendo que era um gato. Isso para a gente é ruído, isso é um valor que realmente não corresponde ao valor verdadeiro, que está ali daquela forma por erro mesmo. E
outliers, que são outra coisa que parece ruído, mas exatamente não é. A gente diz que outlier é aquilo que não se parece com a distribuição subjacente, que pode ser diferente dos outros dados da mesma classe, por exemplo, mas que pertencem à distribuição verdadeira dos dados. Eles são simplesmente diferentes, por assim dizer. E aqui é um exemplozinho bem simples de ruído e outliers. Nós temos duas classes, uma classe negativa azul e uma classe vermelha positiva. E o que acontece é que eu tenho uma separação que me parece muito clara entre a classe azul e a classe vermelha, nessa linha que fica mais ou menos aqui no x igual a 1. Só que tem alguns exemplos da classe azul que estão passando para a classe vermelha. Então a gente diz que esse tipo de exemplo provavelmente é um exemplo ruidoso. Porque se existe essa distinção tão clara entre as classes, por que esses outros exemplos estão aqui do lado direito? A nossa intuição sugere que esses exemplos não são pertencentes à distribuição verdadeira dos dados. E ali em cima a gente tem alguns exemplos em verde, que eu digo que são outliers da classe negativa, que eles estão um pouco distantes da classe azul, mas eles continuam sendo exemplos da classe negativa. E isso acontece em alguns casos, às vezes porque as nossas features não capturam bem o verdadeiro espaço dos dados, ou porque aquilo é realmente um caso raro da distribuição. É um caso raro que acontece com pouca frequência, mas que realmente acontece e que realmente faz parte da minha distribuição verdadeira. E isso é amplamente reportado na literatura que que o ruído afeta a acurácia de classificação, em especial de técnicas baseadas em vizinhos mais próximos e de métodos baseados em regressão linear. E também existem resultados na literatura que indicam que os métodos de ensemble podem ser usados para combater os efeitos de ruído, em vários casos, mas não sempre, os métodos de ensemble básicos, digamos assim. Em particular, o algoritmo Bagging, existem vários resultados que dizem que ele é mais resistente ao ruído do que métodos que não são de ensemble, ou que outros métodos de ensemble, como por exemplo as técnicas de boosting, que são particularmente suscetíveis ao efeito do ruído. O AdaBoost, em particular, tem um problema grande com ruído. Isso é um paper que o título dele é algo como tipo um simples ruído aleatório derrota todos os métodos de boosting convexo. Então, realmente é o pior caso. E, de certa forma, intuitivamente, a gente espera que seja o pior caso, porque o AdaBoost você está sempre treinando classificadores para se especializar nos exemplos que os classificadores anteriores erraram. Só que é esperado que os classificadores errem exemplos ruidosos. É uma coisa até boa que ele erre o exemplo ruidoso, que ele não dê overfit no ruído. Então, esses tipos de algoritmos podem ser bastante suscetíveis. E qual é a nossa ideia? A nossa ideia é propor um método de ensemble que seja especializado em lidar com situações ruidosas. E nós nos utilizamos fortemente do conceito de instance hardness, ou dificuldade de instância, que em alto nível, dificuldade de instância é uma estimativa, uma aproximação da probabilidade que um classificador qualquer, eu não estou pensando em algoritmo, em que tipo de algoritmo está classificando, mas que um classificador qualquer vai errar aquela instância. Então, a ideia é que não só esta medida de dificuldade de instância me indica a probabilidade desse exemplo ser difícil, e se esse exemplo é difícil, ele provavelmente é diferente da distribuição que eu estava esperando, e se ele é diferente da distribuição que eu estava esperando, ele pode ser ruído ou então um outlier, mas também por ser uma medida probabilística, ele permite estratégias de remoção de instância que funcionem de forma probabilística. Isso é uma coisa importante para a gente, porque às vezes você acaba confundindo ruído com algo que é da distribuição verdadeira. Como, por exemplo, eu tenho duas classes simples, como aquele exemplo que eu mostrei, mas a borda entre elas está muito próxima. Então eu fico sem saber exatamente se eu estou numa classe ou se eu já devia ter passado para outra. Mas com a medida de dificuldade de instância, eu tenho uma probabilidade de que aquela instância é ruidosa ou um outlier. E a gente usa uma medida bem simples, que é a medida chamada K-Disagreeing Neighbors, que é K vizinhos discordantes.
E como o nome sugere, essa medida simplesmente me diz qual é a fração dos K vizinhos mais próximos de uma instância que não compartilham da mesma classe que essa instância. Então é aquela história, se eu sou uma instância azul muito perto da classe vermelha, eu posso ter um valor de instância hardness alto, porque eu vou ter muitos vizinhos da classe vermelha. E essa medida é uma medida que vai de 0 a 1, ou seja, nenhum exemplo tem a classe discordante da minha, ou 1, todos os exemplos têm a classe discordante da minha. E aqui um exemplozinho bem simples, isso é um conjunto de dados sem ruído, na esquerda. A mesma coisa, os exemplos em azul pertencem à classe negativa, os vermelhos à classe positiva. No lado esquerdo, as instâncias estão muito bem separadas, mas, na figura 2b, as instâncias continuam bem separadas, só que aqui no meio da classe azul, aqui bem no x igual a 0, eu tenho uma instância vermelha. E se eu fosse calcular a dificuldade de instância dessa instância, desse exemplo, o valor seria 1, porque todos os vizinhos mais próximos dela são da classe negativa. E isso me indica que muito provavelmente essa instância é uma instância ruidosa. Eu posso explicar agora o meu método. A nossa ideia começa de forma bastante parecida com o Bagging. Eu vou ter um conjunto de treinamento e eu vou fazer reamostragem. Só que eu vou me valer dessa medida de dificuldade, como ela é uma probabilidade, para modificar a probabilidade de seleção do Bagging. Porque se antes eu fazia seleção com reamostragem com probabilidade uniforme em cima de todas as instâncias do conjunto de treinamento, agora eu vou modificar a probabilidade de seleção de uma determinada instância para quanto mais difícil ela for, menor a chance dela ser selecionada. E isso tem o objetivo de eu simplesmente selecionar com menor probabilidade essas instâncias difíceis que são possivelmente ruidosas, mas eu digo que é com menor probabilidade, não é com 0 probabilidade. E isso me permite selecionar algumas vezes também as instâncias que estão presentes nas bordas das classes. Então, o meu pipeline aqui é basicamente, eu tenho um conjunto de treinamento, vou calcular o KDN de cada instância, vou calcular a dificuldade, isso me dá, digamos assim, uma chance, uma verossimilhança em termos técnicos, que eu transformo numa probabilidade de verdade para poder fazer uma reamostragem, eu preciso de uma distribuição de probabilidade. E a partir daí é basicamente que nem o Bagging. Eu vou gerar os meus conjuntos com Bootstrapping, vou treinar um classificador para cada conjunto, e na hora de fazer o teste de uma instância, eu vou passar a minha instância para todos os classificadores, e no caso do nosso trabalho, eu simplesmente faço voto majoritário, para escolher qual é o rótulo que eu vou atribuir àquela instância. Voltando um pouco àquele contexto que eu dei de fases, para enquadrar melhor a ideia, a gente adapta a geração do Bagging, a gente fez um trabalho focado em geração de pools de classificadores. Na seleção, a seleção é que a gente não exclui nenhum classificador, todos os classificadores são utilizados. E a integração, as predições são combinadas por voto majoritário. Você pode encaixar muita coisa aí, muita mudança na parte de seleção, na parte de integração, mas a gente escolheu manter a simplicidade até para comparar de forma mais fácil com o baseline. E é aquilo que eu falei, inicialmente todas as instâncias recebem um peso de seleção, uma verossimilhança proporcional ao simétrico da instance hardness. Então, a ideia aqui é esse segundo termo da equação 2, 1 menos já a dificuldade de x, vai ser uma probabilidade que vai me dar, quanto maior a dificuldade de x, menor a probabilidade de ser selecionado. Só que eu também tenho esse termo uniforme aqui, esse primeiro termo uniforme, que é 1 sobre o número de instâncias do conjunto, que isso me dá a probabilidade de selecionar uma instância, mesmo que a dificuldade de instância dela seja 1. É aquilo que eu disse, eu não quero jogar fora nenhuma instância, porque ela pode ser uma instância de borda, uma instância verdadeira da distribuição. E para eu poder fazer a seleção, eu preciso ter uma distribuição de probabilidade de verdade para eu poder fazer a amostragem. Então, a gente simplesmente faz essa normalização de acordo com a equação 3, que é basicamente a probabilidade de seleção, a verossimilhança sobre a soma das verossimilhanças. E é aquilo que eu estava falando, pulei um pouquinho, com a seleção probabilística das instâncias, a gente espera que mesmo as instâncias inerentemente difíceis das bordas entre classes ainda sejam escolhidas. E assim eu preservo a informação sobre a borda, que isso é uma coisa muito importante. Saber como separar as classes, eu preciso
preservar a informação das bordas das classes. Discutir agora um pouco os experimentos que a gente realizou. Essa é a parte mais formalzinha, mais artigo mesmo. Nós avaliamos a acurácia do bagging, do random subspace, do nosso método proposto. Aqui eu falei de 2 variantes do método proposto, mas isso é de uma versão anterior do trabalho. Nesse caso, a gente só vai mostrar uma variante. E de um único classificador, e a acurácia de um único classificador, o Perceptron, que é a base que a gente usa aqui, em 19 bases de dados públicas. E a ideia é que, para investigar o efeito do ruído, a gente avalia a acurácia dos métodos, trocando o rótulo de classe de das instâncias. E eu insiro um nível de ruído entre 0 e 40%. A ideia é a seguinte: se o nível de ruído é 10%, com 10% de probabilidade, eu vou pegar o rótulo de uma instância, por exemplo, ela é da classe 1, e eu vou trocar para alguma das outras classes do conjunto. Pode ser a classe 0, a classe 2, a classe 3, com esses 10% de probabilidade. E para avaliar o resultado, a gente usou o text de Wilcoxon pareado, o Wilcoxon Sign Rank Text, para avaliar se os resultados eram significativos, considerando um alfa de 0,05. Primeiro resultado que a gente observa é o da acurácia, ou mais especificamente da acurácia versus o nível de ruído. E o que a gente observa é que, primeiro, que o random subspace, ele sofre muito com ruído, e o random subspace também é muito sensível ao tamanho da dimensão que você escolhe para a quantidade de características que eu vou passar para cada um dos meus classificadores. E você vê tanto o Perceptron quanto o random subspace caindo basicamente linearmente com o nível de ruído, caindo a acurácia deles. Enquanto o bagging e a nossa adaptação do bagging, que a gente chama de bagging IH, eles caem muito mais devagar com o nível de ruído, mostrando não só a resistência deles ao ruído, mas também a gente observa que a nossa variante, o bagging IH, ele cai mais devagar, a acurácia dele. Eu não vou dizer que a gente inventou uma solução para o ruído, que seria quase impossível, mas a gente propõe uma forma de ser mais resistente a níveis mais altos de ruído. E aqui é o resultado do teste de Wilcoxon. Basicamente, isso é o p-valor para cada comparação pareada. E o que a gente observa é que, traduzindo um pouco a tabela, onde tem um til é porque 2 resultados são estatisticamente equivalentes, e onde tem um mais é porque o nosso método é estatisticamente superior ao método que está sendo comparado ao método com o qual ele está sendo comparado. E o que a gente observa é que, basicamente, para os cenários ruidosos, a gente é sempre superior aos outros métodos. Isso indica para a gente que a gente realmente desenvolveu algo que é melhor, que é mais apropriado a lidar com ruído. E sem ruído, a gente é basicamente equivalente ao método bagging original, o que, para ser bem sincero, não é nenhuma surpresa, porque o nosso método, primeiro, ele foi projetado para lidar com ruído, e segundo, que ele é muito similar ao método bagging original, então eles devem se comportar de formas semelhantes nas situações sem ruído. A próxima investigação que a gente fez foi na questão da seleção de instâncias ruidosas. A gente quis ver com que frequência a gente realmente selecionava ou realmente a gente excluía as instâncias que tinham ruído. E a primeira coisa que eu aponto aqui é essa linha vermelha, que essa linha vermelha é a frequência esperada com que o algoritmo bagging escolheria instâncias ruidosas. Como o algoritmo bagging está escolhendo as instâncias com probabilidade uniforme, e como a gente modifica o rótulo das instâncias de probabilidade uniforme, então a gente espera que, se a gente tem um nível de ruído de 20%, a gente espera que o bagging vai selecionar 20% das instâncias que o bagging vai selecionar vão ser instâncias ruidosas. E essa linha vermelha mostra essa tendência esperada. E o boxplot que a gente mostra aqui mostra qual é a frequência real que o nosso método, que o bagging IH, seleciona
instâncias ruidosas. Isso é para a gente ver se ele realmente conseguiu excluir as instâncias ruidosas. E o que a gente observa é que para a maior parte dos conjuntos de dados, isso daqui a gente tem 100 pontos, na verdade, porque são 5 folds, a gente faz scaffold, e 20 repetições do experimento, ou seja, são 100 pontos, na verdade, e a gente tem a distribuição da porcentagem de frequência de instâncias ruidosas. E a gente observa que no nível de ruído de 20%, para a maior parte dos datasets, o nosso método consegue selecionar, consegue excluir bem as instâncias ruidosas, consegue selecionar menos do que 20% de instâncias ruidosas. No artigo a gente mostra esses resultados para 10%, 20%, 30% e 40%, mas aqui, para não ocupar muito espaço, a gente só mostrou para 20%, mas o resultado é basicamente o mesmo para os outros níveis de ruído, exceto de 40%, que no nível de ruído de 40%, todos os classificadores já estão se perdendo. E isso é bastante esperado, porque você está quase sem informação nenhuma sobre a classe verdadeira das instâncias nesse ponto. Se você chegasse no nível de ruído de 50%, para um problema binário, para um problema de duas classes, você não teria informação nenhuma sobre o rótulo original das instâncias. Bem, fui mais rápido do que eu esperava. Falar um pouco aqui das conclusões e dos trabalhos futuros. A gente conclui que o método proposto é equivalente ao Bagging original, mais superior ao Random Subspace e a utilizar um único classificador. Em casos sem ruídos. Mas nos níveis mais altos de ruído, o método proposto é significativamente melhor do que o Bagging, que é o segundo melhor algoritmo, e isso era o que nós estávamos objetivando com a nossa proposta. Falar de trabalhos futuros, a gente pode usar outras medidas de complexidade de dados. A medida KDN não é a única medida de complexidade de dados, mas é uma das mais simples de trabalhar, uma das mais utilizadas, e ela se empresta muito naturalmente a gente fazer essa proposta que a gente fez de seleção probabilística. Investigar como é que a gente combinaria essa nossa proposta com outros métodos de ensemble, possivelmente o boosting, que é quem mais sofre. Então, se a gente pudesse, por exemplo, modificar o peso que o boosting dá, que o Oda Boost, por exemplo, ele dá um peso mais alto às instâncias que você errou. Se a gente pudesse modificar esse peso, ponderar, digamos assim, escalar esse peso baseado no instance hardness, talvez fosse interessante. E a gente pode também adaptar a abordagem para métodos de seleção dinâmica. Na verdade, isso daqui acabou sendo a minha dissertação de mestrado. Isso são cenas dos próximos capítulos, porque eu ainda estou trabalhando nesse artigo, ainda estou trabalhando em evoluir a minha dissertação para publicar como artigo. Se o meu orientador tiver aí, professor George, eu não esqueci do artigo. Então, por enquanto, cenas dos próximos capítulos, aguardem. Obrigado, e vou abrir para as perguntas agora. Estevão, é você que vai gerenciar as perguntas ou sou eu mesmo? Isso mesmo. Felipe, muito obrigado pela apresentação. Bastante gente aí até comentou que é muito interessante, bem legal. Eu achei incrível como você conseguiu trazer com muita clareza toda essa área dos ensembles e dessa classificação com ruído. Dá para ver que está bem. Não sei se está bem recente a sua defesa, ou se você só está estudando isso bastante recentemente, mas muito legal. Eu achei legal que você terminou mais rápido, porque eu tenho várias coisas que eu quero perguntar. Mas vamos primeiro para a pergunta do pessoal que mandou por aqui no chat e no Q&A. Então vamos lá. Aqui tem uma pergunta sobre regressão. Se é possível utilizar esse método para fazer regressão? Veja bem, que método? O Bagging IH ou o método de ensemble? Eu posso responder os dois. Boa. Pronto. O Bagging IH, ele é focado em problemas de classificação. A medida KDN,
como eu mostrei, ela depende do rótulo de classe das nossas instâncias. Eu preciso saber qual é a classe do vizinho mais próximo. Então, ela é muito focada em classificação e a gente nunca parou para trabalhar em adaptações para regressão do método do BIH. Mas, se a gente for passar para métodos de ensemble para regressão, isso é uma coisa que sim, dá para fazer. Inclusive, um dos meus colegas do grupo de pesquisa do professor George defendeu o doutorado dele justamente nesse tópico, usando métodos de sistemas de múltiplos regressores, no caso, para regressão. Eu não me lembro o nome dos artigos agora, mas se alguém quiser mandar um e-mail para mim depois, eu posso ir atrás disso. Pessoal, só lembrete, tem o pessoal mandando perguntas no chat. A gente perde as perguntas se elas ficarem no chat. Manda lá no Q&A, tem um botãozinho lá de Q&A, aí você escreve a pergunta por lá. Tem a Mirelle perguntou, deu um parabéns, né? Perguntou, você usou alguma técnica de padronização de dados, por exemplo, Robust Scalar? Nesse caso, neste nosso trabalho, a gente simplesmente fez uma normalização para 0,1, ou seja, o valor menos o mínimo sobre o máximo menos o mínimo. Neste trabalho. O Standard Scalar, né? Standard Scalar, sim. Nomenclatura sklearn. Nomenclatura sklearn, sim. Né? Eu vou aproveitar esse gancho para fazer uma perguntinha minha aqui, que era como que você faz quando você tem muitas dimensões, Felipe? Você tem alguma ideia de... Quando você tem muita dimensão, a distância euclidiana ela acaba não sendo muito boa. Aí o KNN, por exemplo, não funciona muito bem. E aí uma dimensão é muito diferente das outras. Aí o scaling já ia ajudar, né? Mas às vezes você tem coisa categórica também. Chegaram a pensar em como ir nesse caminho? Nesse trabalho, deixa eu responder em ordem inversa, deixa eu ir desempilhando. Nesse trabalho, a gente focou justamente em bancos de dados com variáveis numéricas, para não ter que ter esse trabalho de variáveis categóricas, para não incluir mais esse fator de confusão aí. A gente não faz nenhuma redução de dimensionalidade, porque, como eu disse, para não ser mais um fator de confusão e porque você combinar o ruído com a redução de dimensionalidade pode ser complicado se você estiver usando o rótulo de classe para fazer essa redução de dimensionalidade. Se você for jogar somente um PCA, provavelmente não. Mas é uma coisa que a gente não trabalhou, mas é uma coisa que no nosso grupo de pesquisa a gente trabalha muito. Eu tenho um colega meu que está perseguindo isso com bastante afinco no momento. Ele está trabalhando com várias técnicas para redução de dimensionalidade e é uma coisa que o grupo do meu professor vem trabalhando já faz algum tempo. Mas esses são bancos de dados do UCI, bancos de dados do Q. Então, como são bancos de dados mais clássicos, a gente prefere manter o pré-processamento a um mínimo, para não confundir a situação. Legal. Tem uma pergunta aqui. Eu não entendo muito bem desse algoritmo, eu nunca ouvi falar dele, mas eu vou descrever aqui a pergunta para você. Talvez você tenha ouvido falar. Qual é a vantagem de usar um ensemble estático frente a um dinâmico, com gating, como comitê de máquinas? Qual é a vantagem de usar um ensemble estático? Veja, eu vou responder o seguinte. Hoje em dia, ensembles dinâmicos, seleção dinâmica de classificadores, é o estado da arte em sistemas de múltiplos classificadores, certo? Então, isso é verdade. A gente começou esse trabalho na parte de seleção estática porque as interações são mais simples. Então, a gente queria primeiro investigar essas interações para entender direitinho e poder passar isso para a seleção dinâmica, que foi o que eu fiz no meu mestrado. E esse tipo de coisa, esse tipo de geralmente você espera e a gente observa, não só no meu mestrado, como em alguns artigos que nosso grupo publicou antes, que seleção dinâmica é superior, mas quando você começa a colocar dificuldade de instância, quando você começa a trabalhar com ruído em seleção dinâmica, você cai em alguns casos interessantes, você cai muito rápido em alguns casos patológicos de seleção dinâmica.
Eu posso dar essa palhinha aí que você afeta muito facilmente alguns dos algoritmos de seleção dinâmica quando você começa a trabalhar com ruído. Então, talvez aí seja uma situação em que, se você souber que você provavelmente está trabalhando com dados ruidosos, talvez haja alguma vantagem em você voltar às raízes e trabalhar com seleção estática de classificadores. Quando a gente acha que já viu de tudo, eu queria pedir para você, ô Felipe, aproveitar isso. Então, o que é essa seleção dinâmica? Se você pode dar uma palhinha para a gente, que eu nunca ouvi falar, parece bem interessante. Seleção dinâmica, basicamente, é o seguinte: eu recebi um padrão de teste qualquer e eu tenho vários classificadores treinados no meu pool, no meu conjunto de classificadores, e eu quero escolher qual é o melhor ou quais são os melhores classificadores para classificar aquela instância particular. Eu vou usar alguma coisa que eu sei sobre aquela instância, que seja vizinhos mais próximos, que seja alguma espécie de meta-learning, que é, por exemplo, o que o meu coautor Rafael publicou, para selecionar quais são os classificadores que me parecem ser melhores para aquela instância em particular. O velho exemplo que se dá em sistemas de múltiplos classificadores é eu ter um comitê de médicos. Eu tenho um comitê de médicos que eu vou chegar com os sintomas de um paciente e todos os médicos vão dar a opinião deles, e a ideia é que várias cabeças são melhores do que uma. Só que se eu tiver todos os médicos dando opinião, é seleção estática. Agora, se, por exemplo, se eu souber que os sintomas do paciente parecem sintomas de uma doença respiratória, eu provavelmente vou dar mais peso à opinião do otorrino. Algo assim, ou vou dar mais peso à opinião do radiologista que viu a imagem do peito. Esse tipo de coisa. Isso seria seleção dinâmica, e realmente é o estado da arte em sistemas de múltiplos classificadores. Só um follow-up nessa. Isso, estado da arte significa que vai melhor que boosting? Para mim, eu achava que o boosting era o estado da arte. Ou você tem uma mistura, você faz dinâmica com boosting? Você pode fazer seleção dinâmica com boosting, porque o boosting, no final das contas, também é um algoritmo de geração de classificadores. Então, eu posso fazer uma mistura e, assim, em geral, você espera que seleção dinâmica seja assim, melhor do que o boosting para certos casos, porque uma das grandes forças de seleção dinâmica é quando eu tenho poucos dados. Porque quando eu tenho poucos dados, eu posso me valer de observar ali quais são daqueles meus poucos exemplos, quais são os mais parecidos com esse que eu tenho, e escolher um classificador que é bom naqueles exemplos que eu tenho. É uma das grandes forças. A resposta é que em sistemas de classificadores seleção dinâmica é muito poderoso, mas como tudo em aprendizagem de máquina, o melhor algoritmo depende muito do conjunto de dados. Legal. Passou uma pergunta bem, eu acho que essa aqui é bem pequenininha, né? Qual era o classificador base? Era um Perceptron? Era o quê? Era um Perceptron. A ideia do Perceptron é que ele é o classificador mais simples que eu posso jogar ali, ou ele ou uma árvore de decisão, mas a gente já trabalhou muito com Perceptron no nosso grupo de pesquisa e a gente consegue ter muita intuição em cima disso, a gente consegue ter muita coisa para construir. E também o Perceptron é o que se chama de um classificador instável. Se você mudar um pouco o conjunto de dados em que você está treinando, a saída que você vai ter, o hiperplano que você vai ter vai ser diferente. E isso é importante para sistemas de múltiplos classificadores quando você está querendo variedade. Eu quero mudar um pouco o conjunto que eu estou mostrando para os meus classificadores e eles aprenderem uma coisa diferente, para eu ter especialistas em coisas diferentes. Então, esse é um dos motivos para escolher o Perceptron. Legal. Tem mais uma pergunta aqui no chat que mandaram. Se seleção dinâmica inclui a interferência de um usuário humano, ou uma aprendizagem ativa, fazendo referência àquela outra técnica, né, de escolher exemplos. Não, seleção dinâmica na forma que eu falo aqui, na forma que a gente normalmente trata na área, é um processo automático. É assim, a partir dos dados eu vou escolher qual é o melhor classificador. Legal. Tem uma pergunta aqui que é aquela lá que
Às vezes a gente não gosta de responder, mas acho que você vai estar tranquilo. Parece estar gostando bastante dessa pesquisa, vai estar escrevendo paper. Você pretende dar continuidade à sua pesquisa no doutorado? No doutorado, eu estou considerando isso ainda, mas assim, eu acho que a situação atual é muito complicada para você tomar qualquer decisão, certo? O Uhum. mundo parado, eu não sei como é que tá aí, mas aqui o semestre acadêmico tá uma confusão. Vai ter um terceiro semestre acadêmico em um ano, então tudo isso está muito complicado ainda. Mas assim, eu estou desenvolvendo isso ainda como um paper e eu continuo basicamente trabalhando como pesquisador, então eu gosto bastante da área de pesquisa. O Emanuel perguntou: eu conseguiria utilizar o boosting em uma hipótese de ARIMA, onde o período é trimestral, o planejamento é hipóteses para prever vendas. É um pouco específico aqui, né? Mas o ARIMA é aquele modelo autorregressivo, né? Então, É para séries temporais, né? é, Veja, é, tudo depende de como você vai codificar os seus dados, certo? Porque se eu tenho séries temporais, eu vou ter que fazer alguma espécie de janelamento ou fazer alguma espécie de transformação para transformar uma sequência numa entrada só. Eu não sou da área de séries temporais, certo? Apesar de que o nosso grupo já teve gente que trabalhou com séries temporais, mas eu acho que hoje em dia Deep Learning realmente é o caminho em séries temporais, pelo menos quando você tem muitos dados, que é sempre aquela história, depende dos dados. e o Douglas perguntou aqui: qual medida ou técnica utilizada para garantir bons modelos e a diversidade de erros? É, em sistemas de multiclassificadores, a gente distingue entre diversidade implícita e diversidade explícita. Diversidade implícita é quando o seu algoritmo de geração, por si só, ele já deveria, ou a forma como ele funciona, ele leva a você ter diversidade, que é o caso do bagging, por exemplo. Quando eu tenho o bagging mostrando subconjuntos diferentes do meu conjunto de treinamento, é, eu, há classificadores instáveis, espera-se que eles aprendam coisas diferentes pela natureza mesmo na qual eu arquitetei o problema. Mas existem também as medidas de diversidade explícita. Aí, nesse caso, você pode adotar várias estratégias. Isso é uma coisa que eu não trabalhei muito, mas se você tem uma medida de diversidade, é uma coisa que sim empresta a você fazer uma otimização, por exemplo. Eu já brinquei um pouco com isso de fazer otimização usando algoritmos genéticos. Eu seleciono, por exemplo, eu coloco um algoritmo genético para selecionar quais são os meus classificadores que vão ser escolhidos e eu jogo isso para uma medida de diversidade. A minha função de fitness seria simplesmente a minha medida de diversidade. A questão é que, como muitas coisas em machine learning, as medidas de diversidade elas não são perfeitas. Então, elas são só uma aproximação, apesar de que algumas são uma aproximação boa, são aproximações boas do que realmente é a diversidade. Então, você está guiando um processo de otimização aproximada, que é um algoritmo genético, por exemplo, por uma medida aproximada. Uhum. Então, esse é um negócio que começa a ser meio delicado, que você tem que investir muito tempo nisso, que é uma coisa que eu realmente não trabalhei. Quando você fala de muita aproximação, a gente geralmente pensa, quando você vai aproximar em conjunto de dados muito grande, é até bom, mas quanto mais aproximação você faz para conjunto pequeno, Sim, sim, com certeza. não dá. E é, como diversidade por si só é algo que não tem uma definição precisa, só tem uma definição intuitiva, você acaba sofrendo com isso também, porque é, qualquer medida que você propuser, ela não vai ser a medida ideal, até porque a medida ideal ninguém conseguiu articular ainda qual é. Legal. Eu acho que essa foi a nossa última pergunta. Felipe, você quer deixar algum pensamento final, jogar alguma ideia aí para quem quiser
saber que tipo de pesquisa seguir depois, pesquisas parecidas ou outras coisas interessantes de pesquisar nessa área, ou falar de algum interesse. É, eu acho que seleção dinâmica, eu acho que sistemas de classificadores é uma área que está bastante ativa e eu estou vendo recentemente um pulo, porque normalmente a gente trabalhava nesse regime de conjuntos de dados pequenos para ter esse ganho com sistemas de classificadores, que era a grande força deles, mas ultimamente eu estou vendo uma ideia de ensemble e que o pessoal chama de auto-ensemble também em tarefas de visão computacional. E isso é interessante, quem quiser pesquisar auto-ensemble, computer vision, provavelmente vocês vão achar coisas interessantes também. E é, é uma área bastante ativa e que tem muito pano para manga ainda. Então, quem quiser procurar, eu sugiro que vocês procurem o survey de RMO Cruz, o meu coautor desse trabalho. Ele tem um survey muito bom sobre seleção dinâmica e que é muito interessante para quem quiser começar nessa área.